Você já parou para pensar no que realmente significa silêncio? Não aquele silêncio relativo quando você desliga a televisão ou fecha a janela. Estou falando de silêncio verdadeiro, absoluto, completo. A maioria de nós nunca experimentou isso. Mesmo nos momentos mais quietos da nossa vida, sempre há algo. O zumbido distante de um ar-condicionado, o vento balançando as árvores, o ruído quase imperceptível da geladeira ligando, carros passando na rua, nosso próprio corpo fazendo barulho sem que percebamos. Mas e se tudo isso fosse removido? E se cada som ao seu redor simplesmente deixasse de existir? E se o silêncio fosse tão profundo que você começasse a ouvir coisas que nunca imaginou serem audíveis? Existe um lugar no mundo onde isso acontece. Um lugar construído especificamente para alcançar o silêncio mais absoluto que a física permite. E as pessoas que entram lá relatam experiências perturbadoras, alucinações auditivas, tontura, pânico. Alguns descrevem a sensação como estar flutuando no vazio absoluto, completamente desconectados da realidade. A maioria das pessoas não aguenta ficar nesse lugar por mais de 20 minutos. Algumas desistem em menos de 10. O recorde: 45 minutos. E mesmo assim, a pessoa que conseguiu disse que foi uma das experiências mais aterrorizantes da vida dela. Este lugar existe. Ele tem nome. E hoje, você vai descobrir o que acontece quando o ser humano enfrenta o verdadeiro silêncio. Bem-vindo à Câmara Anecoica, que segundo o Guinness World Records, é o lugar mais silencioso do planeta Terra. E quando digo silencioso, não estou exagerando. O nível de som dentro dessa câmara é medido em menos 24,9 decibéis. Sim, você ouviu certo. Números negativos. Para colocar isso em perspectiva, vamos entender o que isso significa. Uma conversa normal entre duas pessoas fica em torno de 60 decibéis. Uma biblioteca silenciosa, onde todos sussurram e caminham devagar, tem cerca de 30 decibéis. Sua própria respiração calma, quando você está relaxado, produz aproximadamente 10 decibéis. O menor som que o ouvido humano consegue detectar, o chamado limiar da audição, é considerado 0 decibéis. Esta sala vai além de tudo isso. Ela alcança números negativos. Tecnicamente, isso significa que o ambiente é mais silencioso do que o limiar de audição humana. É um silêncio que não existe naturalmente em nenhum lugar do nosso planeta. Nem nas profundezas do oceano, nem no topo das montanhas mais remotas, nem no meio do deserto mais isolado. Mas como os cientistas conseguiram criar algo assim? A resposta está na engenharia extremamente sofisticada por trás dessa construção. A câmara foi projetada com paredes de mais de 1 metro de espessura, construídas com múltiplas camadas de concreto e aço. Esse é apenas o primeiro nível de isolamento. Por dentro, todas as superfícies são cobertas por estruturas em forma de cunha, semelhantes a pirâmides alongadas. Essas cunhãs cobrem literalmente tudo: o teto, todas as paredes, até mesmo o chão. Elas são feitas de fibra de vidro especialmente tratada e sua função é absorver ondas sonoras. Não apenas algumas ondas, mas 99,99% de todo e qualquer som que entre na sala. Isso significa que praticamente nenhum som consegue se propagar ou refletir dentro desse espaço. O que acontece quando você fala em uma sala normal? As ondas sonoras da sua voz viajam pelo ar, atingem as paredes, o teto, os objetos, e voltam para seus ouvidos criando ecos e reverberações. É por isso que sua voz soa diferente dependendo do ambiente. Em um banheiro pequeno com azulejos, ela ressoa. Em um auditório vazio, ela ecoa. Em uma sala cheia de móveis e cortinas, ela soa abafada. Na câmara anecoica, nada disso acontece. Quando você fala, as ondas sonoras saem da sua boca, viajam alguns centímetros, atingem aquelas cunhãs de fibra de vidro e simplesmente morrem ali. Não há reflexão. Não há eco.
Não há reverberação. O som é absorvido instantaneamente e desaparece como se nunca tivesse existido. Mas a engenharia vai ainda mais longe. A sala inteira fica suspensa sobre um sistema de amortecedores especiais. Isso isola o ambiente de qualquer vibração externa. Nenhum ruído do mundo lá fora consegue penetrar. Nem o barulho de carros passando na rua. Nem aviões voando no céu. Nem pessoas caminhando nos corredores do prédio. Nem o vento batendo nas janelas. Nem terremotos. Nem trovões. É como estar dentro de um vácuo acústico perfeito. Um lugar onde o som simplesmente não existe. Mas você deve estar se perguntando, por que alguém construiria um lugar assim? Qual é o propósito de criar o silêncio absoluto? Para entender a função dessa câmara, primeiro precisamos entender o que é uma câmara anecoica e por que ela é importante para a ciência e a indústria. O termo anecoica vem do grego antigo. An significa sem e eco significa eco. Então, literalmente, uma câmara anecoica é uma sala sem eco. Mas essa definição simples não faz justiça à complexidade e importância dessas estruturas. Pense em todo produto que emite som. Seu smartphone. Seus fones de ouvido. A televisão. O computador. O carro. O ar-condicionado. Todos esses dispositivos fazem barulho de alguma forma. E para os fabricantes desses produtos, é essencial medir com precisão exata quanto ruído eles produzem e qual é a qualidade desse som. Mas como você mede o som real de um objeto se está sempre cercado por outros sons? Se você testar um alto-falante em uma sala comum, vai captar não apenas o som do alto-falante, mas também os ecos da sala, o ruído do ar-condicionado, o tráfego da rua, e milhares de outros ruídos ambientais. É aí que entram as câmaras anecoicas. Elas fornecem um ambiente perfeitamente silencioso onde os cientistas e engenheiros podem testar equipamentos e medir exatamente, com precisão matemática, o som que está sendo produzido. Sem interferências. Sem distorções. Apenas o som puro. Empresas de tecnologia usam essas câmaras para testar o ruído de ventiladores em computadores e celulares. Fabricantes de carros testam quanto barulho o motor faz. Empresas de eletrodomésticos medem o zumbido de geladeiras e máquinas de lavar. A indústria de áudio testa a qualidade e fidelidade de alto-falantes, fones de ouvido e microfones. Até a NASA utilizou câmaras anecoicas. Por quê? Porque no espaço sideral não há ar, e sem ar não há som. O espaço é naturalmente silencioso. Então, para treinar astronautas e simular as condições acústicas do espaço, as câmaras anecoicas são ferramentas essenciais. Elas permitem que os cientistas testem equipamentos que serão usados em missões espaciais em condições de silêncio semelhantes ao vácuo do espaço. Então, tecnicamente, essas câmaras foram criadas para fins científicos e industriais muito práticos. Elas são ferramentas de trabalho. Laboratórios de teste. Nada de misterioso ou sinistro, certo? Mas então algo inesperado foi descoberto. Algo que ninguém previu quando essas câmaras foram projetadas. Quando os seres humanos entram nesse ambiente e ficam lá por períodos prolongados, coisas muito estranhas começam a acontecer. Efeitos colaterais que revelam aspectos fascinantes e perturbadores sobre como nosso corpo e nossa mente funcionam. E é aqui que a história fica realmente interessante. O que exatamente acontece quando você entra no lugar mais silencioso do mundo? Imagine que você acabou de entrar na câmara anecoica. A porta pesada se fecha atrás de você. Suas pisadas fazem um som abafado e estranho. Você diz algo em voz alta e sua voz soa diferente, quase como se estivesse sendo sugada para longe de você. Nos primeiros momentos, a experiência pode até parecer relaxante. Finalmente, paz e silêncio. Nenhum barulho irritante. Nenhuma distração sonora. Apenas você e seus pensamentos. Algumas pessoas até descrevem os primeiros minutos como sendo quase meditativos. Mas isso não dura muito tempo. Depois de alguns minutos,
algo começa a mudar. Você percebe que está ouvindo coisas que nunca ouviu antes na vida. Primeiro, sua própria respiração. Mas não é só ouvir, é como se cada inspiração e cada expiração estivessem sendo amplificadas. Cada movimento do ar entrando e saindo dos seus pulmões se torna surpreendentemente alto. Então você começa a ouvir seu coração. E não estou falando apenas de sentir seu coração batendo no peito. Você literalmente ouve cada batida. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O som ecoa dentro do seu corpo de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. É como se você tivesse um tambor dentro do peito e ele estivesse tocando bem ao lado dos seus ouvidos. Mas não para por aí. Você começa a ouvir seu estômago roncando e fazendo ruídos de digestão. O rangido das suas articulações quando você se move. O som úmido da saliva na sua boca quando você engole. O farfalhar suave do seu sangue correndo nas veias e artérias. Até o movimento dos seus olhos dentro das órbitas pode se tornar audível. Seu corpo sempre fez todos esses sons. Cada segundo de cada dia da sua vida, todos esses barulhos internos estão acontecendo. Mas você nunca os notou porque sempre houve muito ruído externo mascarando tudo. O mundo ao nosso redor é tão barulhento que nos tornamos completamente alheios à sinfonia constante de sons que nosso próprio corpo produz. Na câmara anecoica, não há nada para esconder esses sons. Absolutamente nada. Seu corpo se torna a coisa mais barulhenta no ambiente. E isso é apenas o começo da experiência. À medida que os minutos passam, algo ainda mais perturbador começa a acontecer. Seu cérebro começa a entrar em um estado de confusão e, eventualmente, pânico. Durante toda a sua vida, desde o momento em que você nasceu, seu cérebro tem usado o som ambiente para se orientar no espaço. Sons refletem nas paredes e objetos ao seu redor, e seu cérebro processa essas reflexões de forma inconsciente para construir um mapa mental de onde você está. É como um radar acústico funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você perceba. É por isso que você consegue estimar o tamanho de uma sala mesmo de olhos fechados. É por isso que você consegue perceber quando alguém está atrás de você. É por isso que você sabe, instintivamente, quando está em um espaço aberto versus um espaço fechado. Mas na câmara anecoica, esse radar é completamente desligado. Não há reflexões sonoras. Não há ecos. Não há nenhuma referência acústica. Para o seu cérebro, é como se você estivesse em um vazio infinito. Um espaço que não tem paredes, teto ou chão. Um não lugar. E o cérebro humano não foi projetado para lidar com isso. Ele interpreta essa falta de referência como uma ameaça. Como um erro no sistema. Como um sinal de que algo está profundamente errado. É nesse ponto que muitas pessoas começam a relatar experiências verdadeiramente perturbadoras. Alucinações auditivas são extremamente comuns. As pessoas começam a ouvir sons que simplesmente não existem. Zumbidos estranhos. Vozes sussurrando ao longe. Música que parece estar tocando em outro cômodo. Alguns até relatam ouvir conversas inteiras que nunca aconteceram. Por que isso acontece? Porque o cérebro está tão desesperado por estímulo sonoro, tão acostumado a processar sons constantemente, que ele começa a inventar sons do nada. É uma forma de defesa neurológica. Uma tentativa desesperada de preencher o vazio auditivo com qualquer coisa, mesmo que seja completamente imaginária. Mas os efeitos vão além do auditivo. Seus ouvidos não servem apenas para ouvir. Eles também abrigam o sistema vestibular, responsável pelo seu senso de equilíbrio e orientação espacial. Esse sistema depende, em parte, de informações auditivas para funcionar corretamente. Quando todas essas referências sonoras desaparecem, muitas pessoas começam a perder o equilíbrio. Sentem tontura, vertigem, náusea. Algumas pessoas simplesmente não conseguem mais ficar em pé.
A desorientação é tão intensa que precisam se sentar no chão ou se apoiar nas paredes com as mãos. E tem mais. A experiência psicológica pode ser absolutamente devastadora. O silêncio absoluto remove todas as distrações. Você fica completamente sozinho com seus próprios pensamentos. Sem música. Sem conversas. Sem ruídos ambientais para ocupar sua mente. Apenas você e a voz dentro da sua cabeça. Para muitas pessoas, isso é insuportável. A ansiedade começa a aumentar. O desconforto se torna físico. A sensação de isolamento se intensifica a cada minuto. A vontade de sair daquele lugar se torna desesperadora, quase claustrofóbica, mesmo que a sala seja grande. Algumas pessoas descrevem a sensação como estar enterrado vivo. Outras como estar flutuando no vazio do espaço. Outras ainda como se estivessem sendo apagadas da existência, uma sensação por vez. Mas será que alguém consegue realmente suportar essa experiência? Existe algum limite humano para quanto tempo conseguimos aguentar o silêncio absoluto? Steven Orfield, fundador e presidente da Orfield Laboratories, transformou essa curiosidade em um desafio oficial. Ele convida pessoas para testarem quanto tempo conseguem permanecer dentro da câmara anecoica. É um teste simples, mas extremamente revelador sobre os limites da percepção e resistência psicológica humana. A regra é simples. Você entra na câmara sozinho. Sem distrações. Sem música. Sem livros. Sem celular. Apenas você e o silêncio. A porta se fecha. E o cronômetro começa a contar. Os resultados são surpreendentes e, de certa forma, humilhantes para a nossa espécie. A grande maioria das pessoas não consegue passar de 20 minutos. Muitos desistem muito antes disso. Há relatos de pessoas que mal conseguiram aguentar 5 minutos antes de baterem desesperadamente na porta pedindo para sair. Pense nisso por um momento. 20 minutos. Isso é menos tempo do que você passa tomando banho. Menos tempo do que você passa esperando na fila do supermercado. Menos tempo do que você leva para assistir a um episódio curto de uma série na Netflix. E ainda assim, a maioria das pessoas acha essa experiência tão insuportável que não consegue completar nem isso. O recorde não oficial, até onde se tem registro, é de 45 minutos. 45 minutos de silêncio absoluto. Menos de uma hora. E a pessoa que alcançou essa marca relatou que foi uma das experiências mais perturbadoras e psicologicamente exigentes da vida dela. Ela descreveu os últimos minutos como uma luta mental ativa contra o impulso desesperador de sair correndo dali. Ao longo dos anos, jornalistas, pesquisadores, curiosos e até celebridades visitaram a Orfield Laboratories especificamente para aceitar esse desafio. Muitos chegam confiantes, até arrogantes. Afinal, é só uma sala silenciosa, certo? Qual é o grande problema? Mas a realidade é brutal e humilhante. Um repórter de um jornal importante descreveu a sensação como estar enterrado vivo, mas ainda poder respirar. Outro jornalista, que se considerava mentalmente forte e acostumado a situações desconfortáveis, disse que sentiu como se sua mente estivesse sendo literalmente desmontada peça por peça, e que precisou sair antes que começasse a gritar. Há também um padrão interessante nas reações das pessoas. Quase todos seguem uma progressão similar. Primeiro, confiança. Vou conseguir ficar aqui facilmente. Depois, curiosidade. Isso é estranho, minha voz soa tão diferente. Em seguida, desconforto. Ok, estou começando a ouvir meu coração e está ficando perturbador. Então, ansiedade. Porque sinto que algo está errado. E finalmente, pânico. Preciso sair daqui agora. O que torna a experiência tão difícil não é apenas o silêncio em si. É o isolamento sensorial completo. É a completa ausência de referências externas. É a remoção de todos os estímulos que nosso cérebro espera receber constantemente.
Nós, seres humanos, somos criaturas fundamentalmente sociais e ambientalmente conectadas. Evoluímos em ambientes ricos em sons. O vento nas árvores. A água correndo. Animais fazendo barulhos. Outros humanos conversando, rindo, cantando. Durante milhões de anos de evolução, nosso cérebro desenvolveu expectativas profundas sobre o ambiente sonoro. Quando essas expectativas são violadas de forma tão extrema, nosso sistema nervoso simplesmente não sabe como processar a situação. Ele entra em um estado de alarme, interpretando o silêncio como um sinal de perigo, mesmo que logicamente saibamos que estamos em um ambiente seguro. Curiosamente, nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Há algumas exceções fascinantes. Pessoas com experiência profunda em meditação, particularmente aquelas que praticam técnicas de meditação silenciosa por anos, tendem a lidar melhor com a experiência. Monges budistas, praticantes de Vipassana e indivíduos com prática extensa de mindfulness relataram experiências menos angustiantes. Isso faz sentido. Essas pessoas já estão acostumadas a passar longos períodos em silêncio relativo, focando internamente e lidando com o fluxo incessante de pensamentos. Elas desenvolveram técnicas mentais para acalmar a ansiedade e aceitar o desconforto sem entrar em pânico. Mas mesmo para esses indivíduos treinados, a câmara anecoica apresenta um desafio único. Porque não se trata apenas de silêncio mental ou externo. É ambos ao mesmo tempo, amplificados ao extremo. É um tipo de silêncio que simplesmente não existe em nenhuma prática de meditação tradicional, porque é fisicamente impossível de replicar fora de uma câmara anecoica. Mas por que exatamente nosso cérebro reage dessa forma? O que a ciência tem a dizer sobre esses efeitos extremos? Vamos mergulhar nos mecanismos neurológicos por trás dessa experiência única. Para entender verdadeiramente por que o silêncio extremo afeta os seres humanos de maneira tão profunda, precisamos explorar como nosso cérebro processa informações sensoriais e por que ele é tão dependente de estímulos constantes. Nosso sistema nervoso evoluiu ao longo de milhões de anos com um objetivo primário: manter você vivo. Para fazer isso, seu cérebro precisa estar constantemente atento ao ambiente ao seu redor, processando informações de todos os seus sentidos simultaneamente, procurando por ameaças, oportunidades e informações relevantes. Seus ouvidos estão sempre ligados. Mesmo quando você dorme, seu sistema auditivo continua funcionando, monitorando sons que possam indicar perigo. É por isso que um barulho súbito pode te acordar instantaneamente, enquanto sons constantes e previsíveis não o perturbam. Mas a função dos ouvidos vai muito além de simplesmente detectar sons. Eles captam milhares de pequenos ruídos ambientais que você nem percebe conscientemente. O zumbido elétrico de lâmpadas e aparelhos. O ruído distante do tráfego. O vento passando por estruturas. O movimento de outras pessoas. Até mesmo o som da sua própria respiração e os pequenos ruídos que seu corpo faz ao se mover. Todos esses sons criam o que os cientistas chamam de ruído de fundo ambiental. É uma camada constante de som que está sempre presente em nossas vidas. E seu cérebro usa essas informações de maneiras surpreendentemente sofisticadas. Pense no seu cérebro como se ele estivesse constantemente construindo um modelo 3D do espaço ao seu redor usando o som. Quando um ruído é produzido, as ondas sonoras viajam em todas as direções. Elas atingem superfícies, refletem de volta, são absorvidas parcialmente por alguns materiais e passam através de outros. Seu cérebro capta todas essas reflexões e ecos, analisa o tempo que cada um leva para voltar aos seus ouvidos, e usa essas informações para estimar o tamanho da sala, a posição dos objetos, e até mesmo os materiais das superfícies ao redor. Tudo isso acontece de forma completamente inconsciente e automática. É por isso que você consegue caminhar em uma casa escura sem bater em tudo. É por isso que você percebe quando alguém entra na sala mesmo que não os veja. É por isso que você sente quando está em um espaço aberto versus um espaço fechado. Seu cérebro está usando o som como uma forma de radar biológico. Na câmara anecoica,
esse sistema é completamente desligado. Não há reflexões. Não há ecos. Não há absolutamente nenhuma informação acústica sobre o espaço ao seu redor. Para o seu cérebro, é como se você estivesse em um vazio infinito. Um espaço sem limites, sem superfícies, sem referências. E o cérebro humano realmente não sabe como lidar com isso. Ele nunca evoluiu para processar uma situação assim porque essa situação simplesmente não existe na natureza. Não há lugar na Terra, em condições naturais, onde o silêncio seja tão completo. Estudos científicos em privação sensorial revelam padrões fascinantes. Quando o cérebro é privado de estímulos sensoriais externos, ele não fica simplesmente quieto e relaxado. Pelo contrário, ele frequentemente entra em um estado de hiperatividade, tentando compensar a falta de input gerando seus próprios estímulos internos. É exatamente o mesmo mecanismo por trás das alucinações que ocorrem em outras formas de privação sensorial. Tanques de flutuação, isolamento completo em ambientes escuros, e até mesmo longos períodos de confinamento solitário podem produzir efeitos similares. O cérebro, desesperado por estímulo, começa a criar suas próprias experiências perceptivas. No caso específico da audição, isso se manifesta como alucinações auditivas. Zumbidos, vozes, música, sons que não têm fonte externa mas são processados pelo cérebro como se fossem reais. Não é loucura. É simplesmente o cérebro tentando fazer seu trabalho em uma situação para a qual ele não foi projetado. Há também uma dimensão emocional profunda nessa experiência. O som não é apenas informação. Ele está intimamente conectado com nosso senso de presença, de estar no mundo, de estar vivo. O silêncio absoluto pode criar uma sensação existencial de ausência, de não estar totalmente presente, de estar desconectado da realidade. Alguns pesquisadores argumentam que essa experiência revela algo fundamental sobre a natureza da consciência humana. Nós não somos seres isolados processando o mundo de forma neutra. Somos profundamente interconectados com nosso ambiente através de nossos sentidos. Quando essas conexões são cortadas, nossa própria experiência de ser começa a se fragmentar. Interessantemente, a experiência da câmara anecoica pode ter algumas aplicações terapêuticas. Alguns pesquisadores estão explorando se exposições curtas e controladas a ambientes de silêncio extremo podem ajudar no tratamento de condições como hiperacusia, que é uma sensibilidade extrema e dolorosa a sons normais do dia a dia. A ideia é que, ao expor gradualmente o sistema auditivo a ambientes mais silenciosos, pode ser possível recalibrar a sensibilidade auditiva de algumas pessoas. É uma área de pesquisa ainda muito preliminar, mas promissora. Outros cientistas estão investigando o potencial de ambientes extremamente silenciosos para facilitar estados profundos de meditação ou consciência alterada. A teoria é que, removendo estímulos externos, pode ser mais fácil alcançar estados de introspecção profunda que são difíceis de atingir em ambientes normais. Mas para a vasta maioria das pessoas, a câmara anecoica serve um propósito muito mais simples e profundo. Ela é um lembrete. Um lembrete de quão dependentes somos de nossos sentidos. De como nosso cérebro está constantemente trabalhando, processando, interpretando o mundo ao nosso redor sem que percebamos. Ela nos mostra que o silêncio verdadeiro, o silêncio completo, não é algo natural para os seres humanos. E que aquilo que chamamos de silêncio no nosso dia a dia é, na verdade, apenas uma redução do ruído, nunca uma ausência completa dele. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Qual é a mensagem final dessa experiência única e perturbadora? A câmara anecoica da Orfield Laboratories continua lá, em Minneapolis, nos Estados Unidos, recebendo visitantes curiosos, cientistas fazendo pesquisas, e empresas testando produtos. Ela permanece como um dos lugares mais fascinantes e psicologicamente desafiadores do nosso planeta. É um lugar que desafia nossas intuições sobre algo tão simples quanto o silêncio. Crescemos ouvindo que o silêncio é dourado, que é algo a ser buscado, um refúgio do caos do mundo moderno. Mas a câmara anecoica nos ensina que o silêncio verdadeiro não é confortável.
Não é pacífico. Não é relaxante. O silêncio absoluto é, para a maioria de nós, profundamente perturbador. Ele revela que nosso cérebro precisa de estímulos constantes para funcionar adequadamente. Que nós, como espécie, evoluímos em um mundo cheio de sons, e nosso sistema nervoso espera esses sons como parte normal da experiência de estar vivo. Se você tivesse a oportunidade, quanto tempo acha que conseguiria ficar? Você seria uma das pessoas que saem em menos de 10 minutos, já desconfortáveis e ansiosas? Conseguiria chegar aos 20 minutos que a maioria considera o limite? Ou seria um dos raros indivíduos que conseguem quebrar o recorde de 45 minutos? É uma pergunta interessante para refletir. E a resposta provavelmente diz algo sobre como você lida com desconforto, com seus próprios pensamentos e com a ausência de distrações externas. Mas talvez a lição mais importante dessa experiência seja uma mudança de perspectiva sobre nosso dia a dia. Depois de aprender sobre o silêncio absoluto, você provavelmente nunca mais vai olhar para o barulho cotidiano da mesma forma. Aquele trânsito barulhento que costumava te irritar? É uma confirmação de que você está vivo, conectado ao mundo. As conversas ao seu redor em um café? São o som da humanidade existindo, interagindo, vivendo. O zumbido do ar-condicionado é um lembrete de que você está em um espaço construído, seguro, parte da civilização moderna. Todos esses sons que costumávamos considerar como poluição sonora, como irritações, como distrações indesejadas, na verdade servem um propósito profundo. Eles nos mantêm conectados, orientados, presentes. Eles formam o tecido sonoro da nossa existência cotidiana. Talvez devêssemos, de vez em quando, parar e realmente escutar. Não no sentido de prestar atenção a uma conversa específica ou a uma música, mas no sentido de perceber a paisagem sonora completa ao nosso redor. Todos aqueles pequenos sons que sempre ignoramos. O farfalhar das folhas. O murmúrio distante da cidade. O som da chuva batendo na janela. A respiração de alguém que você ama dormindo ao seu lado. Porque no final das contas, o silêncio verdadeiro não é tão silencioso quanto imaginamos. Quando removemos todos os sons externos, descobrimos que carregamos uma orquestra inteira dentro de nós. Nosso coração como um tambor constante. Nossos pulmões como um fole ritmado. Nosso sangue como um rio fluindo. Nosso corpo é uma sinfonia que nunca para de tocar. E para a maioria das pessoas, descobrir essa sinfonia interna é mais do que suficiente para quebrar a ilusão de que queremos realmente silêncio. O que queremos, na verdade, é paz. E paz não é a ausência de som. Paz é a harmonia entre os sons externos e nosso estado interno. A câmara anecoica nos ensina uma verdade desconfortável mas importante. Nós não fomos feitos para o silêncio. Fomos feitos para o mundo, com toda sua complexidade sonora, toda sua cacofonia, toda sua beleza barulhenta. E há algo profundamente humano nisso. Algo que nos conecta uns aos outros e ao mundo ao nosso redor de maneiras que raramente paramos para apreciar. E então, o que você achou dessa jornada pelo lugar mais silencioso do mundo? Confesso que quando comecei a pesquisar sobre esse tema, eu não imaginava o quão profundo e perturbador esse assunto se tornaria. É fascinante como algo aparentemente tão simples quanto o silêncio pode revelar tanto sobre quem somos como seres humanos. Se essa história te deixou tão intrigado quanto me deixou, eu ficaria muito feliz se você deixasse seu like neste vídeo. Esse apoio faz toda a diferença para o canal e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos sobre mistérios e curiosidades fascinantes como esta. E se você ainda não é inscrito no canal Enigma Curioso, eu te convido a se inscrever agora mesmo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitos outros mistérios incríveis planejados, e cada um deles vai te fazer questionar coisas que você pensava conhecer sobre o mundo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que adora esse tipo de conteúdo. Pode acreditar,
ele vai adorar conhecer a história do lugar mais silencioso do mundo e todos os efeitos bizarros que o silêncio absoluto causa em nós. Deixe também nos comentários quanto tempo você acha que conseguiria ficar na câmara anecoica. Você se considera alguém que conseguiria quebrar o recorde de 45 minutos? Ou seria um dos que sairiam correndo depois de 5 minutos? Estou muito curioso para saber o que vocês acham. E antes de ir, muito obrigado por ter assistido até aqui. Sério mesmo. Sua atenção, seu tempo, sua presença aqui fazem toda a diferença. Vivemos em um mundo cheio de distrações, e o fato de você ter escolhido passar esses minutos aqui comigo significa muito. Nos vemos no próximo vídeo com mais mistérios e curiosidades que vão expandir sua mente e te fazer ver o mundo de uma forma completamente diferente. Até a próxima, e lembre-se, o silêncio nunca é realmente silencioso.